Ricardo e Rodrigo, parabéns pela apresentação. A meu ver, precisamos buscar mais engenheiros dedicados à execução da estrutura de aço e qualificá-los para que não fiquemos nas mãos da serralheria. É, isso aí é uma questão, né, Rogério, que a gente tem que saber a diferença entre um fabricante e um serralheiro. O serralheiro, por mais boa vontade que tenha, às vezes ele tem deficiência de equipamentos necessários a uma boa execução. Geralmente eu conheço fabricantes que foram serralheiros e são fabricantes excelentes. Mas eles só conseguem migrar até por questão de equipamento. Por exemplo, o que ocorre muito com o serralheiro é ele não ter, volta para aquela situação que a gente estava comentando, ele não ter equipamento de furação correto, ele não ter uma cabine de rateamento, ele não seguir um processo de tratamento da peça correto. Então, inevitável você ter uma estrutura que não vai atender ali no que diz respeito à durabilidade. Geralmente são, por exemplo, tem o serralheiro quando faz o mezanino, ele não tem muito problema, porque exatamente ele está num ambiente controlado, os esforços são baixos, as soldas, por mais que seja, se tiver uma solda mal feita, não vai ter tanto problema em tese, porque não tem um esforço mecânico alto, o ambiente é controlado, às vezes dentro de um shopping, alguma coisa assim, mas de fato, você tem que entender que uma estrutura maior, a estrutura de uma fábrica é diferente da estrutura de uma serralheria, tá? Então esse cuidado, de fato, a gente tem que ter, não desmerecendo os serralheiros, mas a gente tem que tem serralheiros, como eu disse, que migraram, viraram fabricantes, de fato, entenderam que precisariam investir em equipamentos para poder configurar, para atender estruturas mais robustas, maiores, com responsabilidade. E ele complementa. Com isso, conseguiremos um produto de qualidade que ajudará no desenvolvimento de projetos mais detalhados. É um ciclo, Rogério. A gente tenta trabalhar, atuar em todas as posições. O escritório da Almeida Engenharia, por exemplo, aqui em Aracaju, ele tem essa missão de desenvolver, de contribuir com o mercado da construção em aço racionalizada pelo Nordeste. Então, nós visitamos arquitetos, visitamos construtoras, visitamos fábricas, visitamos o cliente interessado naquela obra para conversar, para entender se ele está cumprindo esses requisitos, para deixar claro para ele todas essas situações que ele vai passar, é, entendendo se o arquiteto que ele contratou, ele já fez, já projetou aço, se não, nós tentamos dar um suporte para ele nesse sentido. Então são várias coisas para você ter um resultado bom no final, a gente tentar interferir numa melhoria de mercado, que eu acho, inclusive, que é não vou dizer uma obrigação, mas seria uma responsabilidade de cada um que está participando do mercado. A gente só tem o hábito de reclamar do mercado, reclamar, mas a gente tem que ter nossa atuação para tentar melhorar com mais consciência o mercado. E é exatamente isso. Por exemplo, quando eu converso com um cliente, a gente conversar, falar, olha, o serralheiro ele trabalha dessa forma, ele atende esse tipo de estrutura. Se você fizer uma estrutura maior com essa deficiência de equipamento, pode ocorrer isso, isso e isso. Você está correndo esse risco. Então a gente tenta ser consciente para orientar o cliente e todos os envolvidos interessados numa obra dessa, né, desse tipo.